MF Vereador José Delibo. Fábulas palpitadas Pedro Bandeira. Este livro-clipe apresentará outro ator homenageado na 13ª Feira do Livro de Ribeirão Preto, Pedro Bandeira. Nele apresentaremos a biografia do ilustre homenageado e uma de suas célebres obras. Neste livro, Pedro Bandeira inspirou-se nas fábulas de Esopo, escritor da Grécia Antiga, a que são atribuídas várias fábulas populares. Nele vemos histórias contadas e palpitadas em versos com o humor e a leveza de Bandeira, que reuniu aquelas histórias em que usam bichos para dar exemplos de bem viver às pessoas. E hoje, repensando nessas moralidades, descobre-se que tudo continua muito atual, como se tivessem sido escritas agora. Isso porque o mundo progride, mas as emoções humanas continuam as mesmas. Neste trabalho serão apresentados, portanto, a biografia de Pedro Bandeira e algumas fábulas reescritas e palpitadas que serão lidas, interpretadas e ilustradas pelos alunos dos 7º anos A e B e 8ª séries A e B. Pedro Bandeira de Luana Filho nasceu em Santos, em 9 de março de 1942. É um grande escritor brasileiro de livros infanto-juvenis e já recebeu vários prêmios. Pedro Bandeira é o autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil, 20 milhões de exemplares até 2006. É autor de 77 livros publicados, entre eles os títulos consagrados como a série Os Caras, A Marca de uma Lágrima, Agora Estou Sozinha, A Hora da Verdade e Prova de Fogo. Em sua cidade natal, Santos, trabalhou principalmente em teatro amador. Mudou-se para São Paulo em 1961, para cursar Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. É casado com Lia, com quem teve 3 filhos, Rodrigo, Marcelo e Maurício. Tem 5 netos, Michele, Melissa, Beatriz, Júlia e Érico. Atualmente vive em São Roque. A partir de 1983, passou a dedicar-se exclusivamente ao trabalho de escritor, consagrando-se com a publicação, no ano seguinte, de A Droga da Obediência, voltado para o público adolescente. Até outubro de 2006, o livro já havia vendido 1.400.000 exemplares em todo o país. O autor garante que a experiência em jornais e revistas o ajudou como escritor, uma vez que o jornalista é obrigado a estar parado para escrever sobre quase tudo. A inspiração para cada história vem dos livros que lê e dos acontecimentos da sua própria vida. Ocasionalmente, pode vir ainda dos mais de 300 mensagens de e-mail e cartas que recebe semanalmente de todo o Brasil. Às vezes tiro ideias das cartas porque o conteúdo das mensagens são os mais diversos. Tem quem pede conselho sentimental, outros dizem que não se dão bem com os pais. Eu já recebi até carta de presidiário. Tento responder a todas. A mosca trabalhadeira. Certa vez, uma mosquinha bem pequena e decidida, procurando novidades, resolveu mudar de vida. Chega de viver voando feito boba lá e cá. Acho que chegou a hora de algo grande para realizar. Bem ao longe, velozmente, a mosquinha já notava. Vinha vindo um automóvel pela estrada onde ela estava. A estação era de chuva e ia de até aquela estrada, e o automóvel derrapava pela encosta enlameada. O chofer era perito em brecar e ele tentou, mas a lama era tamanha que o automóvel atolou. Vendo aquilo, a tal mosquinha deu um pulo de verdade. Se eu queria algo bem grande, esta é a oportunidade. O chofer saiu do carro para ver o que fazer. Se eu forçar as engrenagens, o motor irá morrer. Mesmo assim, vou empurrar. Tal homem resolveu, empurrou com toda a força, mas o carro nem mexeu. A mosquinha foi zunindo para a chance aproveitar e pousou no motorista da frita para ajudar. O sujeito fez um gesto para espantar a tal mosquinha, justo quando 4 homens vinham dar uma mãozinha. Todos os 5 se salvaram empurrando tal carro, mas ele nem se mexia, bem atolado no barro. A mosquinha tarefava a voar por todo lado, nem ouvindo quando os homens reclamou bem chateado. Que trabalho mais ingrato. E essa mosquinha infeliz? A zunir pousando em tudo, na orelha e no nariz. Vou correndo para buscar logo ali minha carroça. Ela é forte, pois a uso nos trabalhos lá na roça. O sujeito foi depressa e voltou logo depois, conduzindo uma carroça atrelada a um par de bois. Já cansados todos eles, com os pés dentro do barro, ajeitaram a carroça atrelando no carro. Incansável e bem disposta, nesse instante a tal mosquinha foi zunir sobre os bois, foi pousar na carrocinha. A mosquinha não parava de pousar em todos os 5, a zunir nos seus ouvidos e trabalhando com afinco.
Força, bois! Gritavam eles, empurrando pelo lado, para arrastar dali para fora o automóvel atolado. Bem ali no meio do trabalho, a mosquinha sem parar rodeava a confusão e ficava a perturbar. A força dos dois bois, o automóvel veio vindo. No instante estava livre e do atoleiro foi saindo. Ufa, ufa, que trabalho! Disse a mosca para si. Foi difícil, mas afinal, eu consegui. E voou toda contente para cima de um carvalho, certa que foi o esforço que fez todo o trabalho. E lá vem um palpite. Essa fábula é gozada, nisso tem muito sentido. Nada é mais chato que a mosca subir no nosso ouvido. Mas olhando de outro lado, eu queria comentar que até sendo bem pequeno, qualquer um pode ajudar. No meu tempo de criança, certa vez um carpinteiro foi chamado para fazer no quintal um galinheiro. Essa grande novidade não podia me escapar. Curioso, lá fui eu o trabalho observar. Eu fiquei rodando em volta, perguntando sem limites, a mexer nas ferramentas, sempre dando os meus palpites. Mas o esperto carpinteiro com criança não brigava. Me arranjou ocupação para ver se me sossegava. Vá contando esses preguinhos para a conta não errar, enquanto eu prego as ripas para a grade terminar. Satisfeito e muito atento, sem sentir qualquer canseira, concentrado na tarefa, eu passei a tarde inteira. No final da construção, um vizinho elogiou. Que trabalho mais bem feito! Que bonito que ficou! A sorrir, o carpinteiro falou para o vizinho. E olha só, meu bom amigo, isso fiz sozinho. O que é que o senhor disse? Foi aí que eu reclamei. Quer dizer que todo o tempo não fui eu que ajudei? Só pensei, não disse nada, e pra longe fui bem triste, pois criança antigamente nunca punha dedo em riste. Pelo jeito, ainda vale a moral dessa historinha, pois aconteceu comigo a aventura da mosquinha. O ratinho e o leão. Um ratinho distraído não prestou muita atenção e acabou capturado entre as patas de um leão. Ai, leão, não me devore e me solte, meu senhor, que um dia ainda posso lhe pagar esse favor. Bem imponente por tudo, o leão morreu de rir e sacudiu sua juba ao ver o rato fugir. Como eu posso precisar de alguém tão pequeno assim? Pode cuidar de sua vida, deixe que eu cuido de mim. O ratinho viu-se livre e o leão, com majestade, afastou-se orgulhoso, todo cheio de vaidade. Mas foi só andar 2 passos e sentiu fatal o chão. Uma rede muito forte prendeu firme o leão. Nem a força que ele tinha, nem seu urro de assustar, nessa hora não serviam para a fera libertar. O ratinho, muito aflito, apressou-se a correr, e com os dentes afiados pôs-se as cordas a roer. O trabalho do ratinho, ao roer sem descansar, só levou alguns minutos para a rede arrebentar. A você eu devo a vida, disse o humilde leão. Por ter sido orgulhoso, a você peço perdão. E o leão saiu pensando, bem feliz por estar vivo, que conforme a ocasião, o tamanho é relativo. E lá vem o palpite. Certa vez, uma pulguinha resolveu me atormentar. Enfiou-se em minha roupa e se pôs logo a picar. Procurei que procurei, me coçando da mordida, e afinal encontrei a pulguinha escondida. Com a unha esmagá-la, quando foi que me lembrei da história do ratinho que eu sempre admirei. Resolvi então soltá-la, e se foi ela pulando, desde então a sua ajuda fiquei cá esperando. Fábula é sempre moral, qualquer um sempre divulga, mas pensar em gratidão não é a causa da pulga. Mas em que uma pulguinha poder me ajudar, pulga não serve pra nada, só serve pra coçar. E agora, guloso? Ao passar um viadinho ali perto ouviu o rumor e anotou que pelo mato se acertava um caçador. Bem depressa o viadinho numa moita se escondeu e o homem foi embora, dele nem se apercebeu. Estou livre do perigo. O bichinho assim pensou, e sentindo muita fome, toda a noite ele pastou. Mas passado pouco tempo, ele viu como um terror que o perigo retornava, pois voltava o caçador. Onde ia se esconder do horror que agora vinha, pois ele ainda há pouco comerá a noite inteirinha? E lá veio o palpite. Coitadinho desse bicho, ficou mesmo num apuro. Fez o que tinha vontade sem pensar no futuro. Se fosse um conto de fábulas e não fábula moral, eu até dava um jeito de salvar esse animal. Mas como esse não é o caso, vou pedir aos senadores uma lei das mais severas, proibindo os caçadores. O castigo da preguiça. De um sítio bem distante veio vindo um camponês, com seu burro pela rede, fazer as compras do mês. Vendo que estava barato, comprou carga de bonsal, que bem firme amarrou sobre a sela do animal. Preguiçoso como era, ficou o burro emburrado, e pensou ele dar um jeito de andar descarregado. Depois de chegar ao rio, atrás da curva do monte, enfiou-se dentro d'água, em vez de passar na ponta. Mergulhado dentro d'água, todo o sal se dissolveu, e o dinheiro do tal homem, desse modo, ele perdeu. O jeito era comprar de novo, decidiu desconsolado.
E lá se foi o burrico, bem feliz e aliviado. Mas que grande ideia eu tive, pensou logo o burrinho. Agora eu sei como eu faço para andar bem folgadinho. Na cidade, o camponês comprou de novo mais sal e pôs em cima do burro sem querer lhe fazer mal. Já sabendo o que fazer, o burrico bem depressa foi pro lado do riozinho para pregar a sua peça. E meteu-se dentro d'água novamente sem aviso e deixou o pobre homem outra vez no prejuízo. Coitado do camponês, viu-se de novo arruinado. Vou de volta para a cidade fazer compras no mercado. O burrico ia feliz, muito alegre lá consigo, e nem se preocupou com as compras do amigo. Notou que a nova carga tinha um peso ideal. Era um fardo muito grande, mas bem mais leve que o sal. O burrico satisfeito foi num passo bem macio, só esperando o momento de enfiar-se lá no rio. O burrico, outra vez, divertindo-se à larga, mergulhou no riachinho para livrar-se da tal carga. Mas o burro não sabia, no instante em que mergulhava, que uma carga de esponjas era o que ele carregava. Uma esponja, quando seca, é bem leve e pesa nada, mas ao encher-se de água, fica muito mais pesada. A arrastar-se pela estrada, lá se foi o animal, carregando um peso enorme, bem maior do que era o sal. Ao ver que fora logrado, o seu burro a refletir que o que dá certo uma vez pode não se repetir. E lá vem palpite. Todos vivem a dizer que é bom levar vantagem, que este mundo é dos espertos, mas isso tudo é bobagem. Nessa vida, meu amigo, ouça bem este alerta. Saiba bem mais que os outros, mas só faça a coisa certa. O lobo e os cabritinhos. Velho lobo esfomeado, verdadeira ameaça. Escondeu-se lá no rio para esperar alguma caça. Foi então que veio vindo um cabrito bem novinho, que ouviu a voz do lobo do outro lado do riozinho. Quem está sujando a água deste rio que é só meu? O cabrito apavorado e tremendo respondeu: Sou só eu que estou com sede, sou um cabrito bem pequeno. Mas sujou a minha água e à morte eu te condeno. Oh, seu lobo, tenha pena. Eu sou quase pele e osso. Eu não sirvo para lanche, muito menos para o almoço. Por que não espera um pouco? Vem aí o meu irmão. Ele é muito mais gordinho, dá uma boa refeição. Acho mesmo que é melhor. Cabritinho, vê se some. Um magrela como esse não merece a minha fome. O cabrito agradeceu, já que tinha escapado. Deu um pulo para trás e fugiu aliviado. Não passou nem um minuto e chegou outro cabrito, que tomou um grande susto quando ouviu aquele grito. A água limpa deste rio você veio aqui sujar, pois espere só um pouco que eu vou te almoçar. Eu ainda não sou grande. O cabrito respondeu: Mas espere o meu irmão, que é bem maior que eu. Está bem, seu cabritinho, é melhor eu esperar um almoço bem maior para a fome contentar. O cabrito suspirou, escapando do pior, foi correndo depressinha e chamou o irmão maior. Foi então que veio vindo um cabrito especial, forte, grande e valente. Era um bicho colossal. Ei, você, que folga é essa? Vir aqui até a beira e depois, sem cerimônia, no meu rio fazer sujeira. De sujeira eu não entendo, sou cabrito educado. Estou matando a sede, isso nunca foi pecado. Beber água ninguém pode, sem a minha aprovação. É por isso que você vai ser a minha refeição. Sou maior que meus irmãos. Eu sou grande como o quê? Vamos ver quem é mais forte, se sou eu ou é você. Ora, mas que desaforo. Isso é jeito de falar, pois eu vou comer você com batatas no jantar. E falando desse jeito, ao cabrito atirou-se, mas errou de longe o pulo e na terra esborrachou-se. O cabrito aproveitou e nem quis saber de nada. No traseiro do malvado, ele deu forte marrada. Velho lobo caiu longe, com a língua já de fora. Esquecendo-se da fome, tratou logo de ir embora. Desse dia em diante, o tal lobo não voltou, e cabritos tão espertos nunca mais incomodou. E lá veio o palpite. Você já viu que em histórias lobo sempre se dá mal? Lobo amigo e bonzinho, isso sim é original. Ora, isso não existe. Qualquer um pode dizer, mas garanto que tem uma que é ótima de ler. O nome é Caninos Brancos, a história de um lobinho que na neve passa fome, sofre muito coitadinho. Leia logo esse livro, você vai se emocionar, e de pena do lobinho, acho até que vai chorar. O carvalho e o junco. Na beirada de um riacho espalhava-se um carvalho, forte, belo, majestoso, da raiz até o galho. Bem pertinho ali crescia um caniço, um mata-toa. Era um junco muito fino, a fraqueza era em pessoa. Lá na sombra do carvalho, o pobre junco assim vivia. Nada tinha para fazer e era assim que fazia. Que matinho mais sem jeito, disse o orgulhoso carvalho. Não tem flor nem tem fruto, não tem folhas nem tem galho. Meu perdão se eu lhe incomodo e perturbo sua altivez. Não sou um mato, sou um junco. Respondeu com timidez. Isso para mim é o mesmo, se é capim, se é junco ou grama. Pois eu vivo aqui em cima, você não, vive na lama.
Eu lhe peço mil desculpas por ser tão inferior. Nem para todos é possível nascer tão grande, senhor. Olha, eu digo que dá pena ver um junco fraco assim, tão feioso, tão pelado, tão estranho. Isso é para mim. O Matinho ficou triste, até mesmo se ofendeu, e olhando para cima, decidido respondeu: Não estranha a natureza, que não faz nada por mal. Nela tudo tem valor, mas nem tudo é sempre igual. Foi aí que uma aragem, um ventinho passageiro, soprou leve pelos campos, bem fresquinho, bem ligeiro. O carvalho lá em cima nem prestou muita atenção, mas o Junco, coitadinho, viu-se em má situação. Fraco e fino como era, pelo vento era dobrado, arrastava-se no chão e tombava para o lado. Ui, amigo, me acuda, se não for muito trabalho. Lá do alto só se ouvia a risada do carvalho. Hahaha, e a natureza fez o vento pra quê? Ah, pois se ela nunca erra, errou quando fez você. Muito triste estava o Juco quando a tal brisa passou, e ficou bem caladinho depois que se direitou. E o tempo foi passando lá na beira do riacho, com o Juco e o carvalho, um por cima, outro por baixo. Mas um dia de repente veio um vento furioso, um tufão, logo seguido de barulho pavoroso. Todo o bicho correu logo, percebendo o perigo. Qualquer canto protegido serviria como um abrigo. Lá na copa do carvalho, até mesmo os passarinhos resolveram ir embora e deixaram seus ninhos. Vai que o Juco, tão fraquinho contra a força do tufão, resistir não poderia e dobrou-se rente ao chão. O carvalho, no entanto, não podia se dobrar. Resistiu com toda a força, agarrando-se ao lugar. Mas o vento era demais e ele não aguentou. O tufão forçou sua copa e na terra o derrubou. Quando tudo se acalmou, foi a vez de Junco ver que o enorme do carvalho nunca mais ia se erguer. Ainda bem que eu sou fraquinho, disse o Junco aliviado. Se eu fosse como ele, já estaria derrubado. E lá vem o palpite. Mais uma vez, nosso Esopo, para nos dar grande prazer, criou uma bela história para o mais fraco defender. Vamos pensar sobre isso e aprender essa lição. Só é bom ser grande e forte conforme a ocasião. Tem horas que ser grandão pode ser mesmo nocivo, pois em certas atrapalhadas o tamanho é relativo.